E se a maldição da sua família não quisesse te matar, mas te usar como um portal? A história de hoje envolve uma herança de sangue, um ventre marcado por rituais antigos, e um espelho que nunca reflete o que realmente está diante dele. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal, meus queridos macabros. Eu sou a Juliana, e hoje eu vou te contar uma história que talvez você preferisse não ouvir. Antes de mergulharmos nesse pesadelo, um lembrete rápido: 85% de vocês que assistem ainda não são inscritos no canal. Então, se você gosta de histórias como essa, se inscreve agora, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo corajoso. Ou nem tanto assim. Agora apague as luzes e saiba que nem toda maldição nasce de um feitiço. Algumas são herdadas pelo sangue. Uma jovem herda a antiga casa da avó, uma bruxa temida e esquecida pela própria família. Mas o que parecia ser um novo começo se transforma em um pesadelo ancestral, onde a realidade se curva ao véu de um segredo antigo. Rituais proibidos, reviravoltas sinistras e um final que vai te assombrar por dias. Você está pronto para encarar os olhos da bruxa através do próprio sangue? Você acreditaria se descobrisse que sua linhagem está amaldiçoada e que o próximo hospedeiro é você? Agora vamos para a história. Em uma estrada, no final da tarde, o céu está cinzento. Árvores secas emolduram a estrada de terra batida que serpenteia por uma área rural esquecida. Um carro velho avança lentamente, levantando poeira. Dentro do carro está Lívia, 32 anos, olhos cansados, dirige em silêncio. Veste preto discreto. No banco do passageiro, uma caixa de papelão marcada com o nome da avó, Eusa de Oliveira. Um porta-retrato quebrado e um livro chamuscado podem ser vistos dentro. No rádio, uma estática fraca se mistura com uma voz feminina, como se cantasse algo em um dialeto esquecido. Lívia gira o botão, mas o ruído permanece. A voz abafada no rádio repete: "Menina de cinza, voltou para acolher o que a mãe enterrou, sob a terra que vê." Lívia desliga o rádio tensa, respira fundo. A estrada termina numa cancela de madeira. Instantes depois, a casa da avó surge entre árvores retorcidas, isolada, com janelas fechadas por tábuas, a pintura descascada. Um corvo pousado no telhado a observa sem piscar. Lívia desce do carro, pega a caixa e caminha lentamente até a varanda. A madeira Wayne sob seus pés. Ela encontra a chave antiga debaixo do tapete, como a carta do advogado havia dito. Mas ao tocá-la, um calafrio visível percorre sua espinha. Ela hesita e sussurra para si mesma: "Isso é só uma casa. Só uma casa." Ela destranca a porta. A porta Wayne ao abrir. A penumbra invade. O cheiro de mofo, ervas queimadas e ferro oxidado. A sala está quase intacta, como se o tempo ali tivesse parado. Na parede, retratos antigos da família, um deles com os rostos riscados. Num canto, um berço antigo, vazio, o balança levemente sozinho. Lívia entra, hesitante. Fecha a porta. Silêncio total. Lívia ouve um baixo de gotejamento vindo de dentro da casa. Mas não está chovendo. Ela segue o som até uma porta lateral. A cozinha está escura, mas o gotejamento ecoa alto. Ela acende a luz. Nada funciona. Pega o celular e ativa a lanterna. Segue o som até ver uma panela no fogão com água preta gotejando do teto dentro dela. Acima, o forro está úmido e enegrecido, como se algo respirasse por trás das tábuas. Vendo aquilo, Lívia fala, quase inaudível: "Você sabia que eu voltaria, né, vó?" A água na panela borbulha, mesmo estando fria. Alguns minutos depois, Lívia entra no antigo quarto da avó. Ao lado da cama, uma cômoda com objetos pessoais e uma vela derretida, ao lado de um espelho coberto por um pano cinza. Ela se aproxima. Sua mão vai até o pano. Mas antes que pose, algo no chão chama sua atenção. Um papel com um desenho infantil, meio queimado, com figuras distorcidas. Uma menina sem rosto, uma mulher de braços longos e uma fogueira. No verso, em letras infantis tortas: "Mamãe disse que eu nunca devia olhar nos olhos dela, mas vovó mandou olhar."
Lívia treme. A vela acende sozinha. Sua chama projeta sombras distorcidas nas paredes. Lívia encara o desenho, mas não consegue se mover por alguns segundos, como se algo a observasse de dentro do espelho coberto. De repente, o som de um vidro quebrando ecoa da sala. Lívia se sobressalta e diz para si mesma: só madeira velha, só barulho da casa. Ela sai do quarto lentamente, deixando a vela acesa para trás. Na sala ela encontra um porta-retrato caiu no chão, o vidro estilhaçado. Mas não é um qualquer, é a foto da mãe de Lívia. Júlia ainda é jovem, ao lado de Elsa. As duas estão sorrindo, mas os olhos de Júlia foram riscados com algo pontiagudo. Lívia se agacha, pega o retrato com cuidado. Seus dedos encostam no sangue seco, que cobre parte da moldura. Então Lívia diz, em choque: isso não estava aqui antes. Mas não se importou e continuou andando pela casa com a lanterna do celular ligada. O corredor é estreito, com papel de parede rasgado e umidade escorrendo das bordas. Ela ouve risos infantis ao fundo, distantes que sussurram: a vovó nunca dorme. Lívia para, gira a cabeça lentamente para trás e não vê ninguém. Ao virar-se novamente, a porta do quarto dos fundos está entreaberta. Este quarto estava trancado antes. Ela empurra a porta devagar. Poeira no ar. Lá dentro, um colchão gasto no chão, paredes riscadas com carvão no centro, uma figura desenhada no chão, um círculo com olhos, pendurado na parede. Um lençol onde está escrito: a herdeira sangra. O laço não quebra. Lívia toca o tecido. O dedo sangra ao passar por um ponto, onde havia um prego escondido. Do outro lado da parede, ouve-se um sussurro abafado. Real, quase humano. Ela encosta o ouvido e ouve uma voz baixa, fraca, feminina. Filha, de interrogação. Lívia empalidece. É a voz da mãe, que ela acreditava estar morta há mais de 15 anos. Lívia responde: mãe? Silêncio total. Depois, a mesma voz, mais nítida, um pouco mais próxima, fala: você não devia ter voltado. Ela ainda está aqui, dentro da casa, dentro de mim. Lívia se afasta. O espelho da sala, mesmo coberto, trinca com um estalo seco no fundo da casa. Enquanto isso, no porão da casa escuro, abafado, alguém ou algo respira ali, ruidosamente, como se estivesse acordando. No canto, uma figura coberta por um véu cinza se move lentamente. Lívia, ainda no corredor, recua, apavorada. Encosta na parede, tentando entender o que ouviu. Seu nariz começa a sangrar. Uma gota de sangue pinga no chão e forma o mesmo símbolo do desenho de criança. Lívia entra no banheiro, o mesmo está escuro. Então Lívia acende uma vela. A luz amarelada revela azulejos rachados e um espelho embaçado. Seu rosto está pálido, suado, manchado de sangue do nariz. Ela respira fundo e se encara no espelho, mas o reflexo não a acompanha imediatamente. Um pequeno atraso quase imperceptível. Ela pisca. O reflexo não pisca de volta. Lívia diz com voz trêmula: isso é só cansaço. Ela lava o rosto. A água sai escura, enferrujada. De repente, o espelho embaça sozinho, como se alguém do outro lado respirasse. Com o dedo trêmulo, ela escreve no vapor: mãe. Do outro lado, letras surgem sozinhas, riscando o vidro por dentro. Em resposta, a casa sabe. Momentos depois, Lívia caminha com uma vela pela casa escura. A chama dança com violência, como se reagisse a uma presença. Ela para diante do espelho trincado ainda coberto. Respira fundo, remove lentamente o pano. Nada parece de anormal à primeira vista, mas atrás dela, a figura de uma mulher descalça, com cabelos cobrindo o rosto, surge lentamente no reflexo
E Lívia ouve uma voz, um sussurro familiar. Você nasceu para isso, Lívia. Ela se vira rapidamente. Nada ali. Mas o espelho agora reflete a mulher parada, ao fundo da sala imóvel, encarando. Lívia acende fósforos. Procurando algo. Encontra um livro antigo de capa de couro queimado, com o nome da avó gravado à mão. Caderno de Eusa Linhagem e Ritos. Ela folheia as páginas. Tremendo, desenhos de círculos de sal, nomes riscados com sangue, fotos antigas de meninas. Algumas com rostos cortados, uma página marcada com uma fita cinza. A herdeira escolhida aos 7. O véu é passado. A mãe deve esquecer. O sangue sela. Lívia encara a frase. As palavras parecem se mover. Pulsar. Mais tarde, empurrando uma estante velha, Lívia descobre um armário embutido na parede, trancado por dentro. Ela ouve uma respiração fraca, muito humana. Então Lívia bate de leve e pergunta: tem alguém aí? E não ouve nada. Apenas o silêncio. Então, logo após o silêncio, ouve uma voz feminina, fraca, rouca. Lívia, minha filha, eles tiraram você de mim. A tranca cede. Lívia abre lentamente. Lá dentro, sentada entre trapos, está sua mãe, Júlia, envelhecida, pele pálida, unhas arrancadas, costuras cicatrizadas na boca como se tivessem sido rompidas. Lívia engasga com o choro e, ajoelhando, fala: Mãe? Como? Eu achei que você... Júlia tentando falar com dificuldade. Ela nunca saiu, só muda de corpo. Júlia segura a mão da filha. Tremores intenso. Os olhos dela viram em branco por um instante. Um sussurro feminino diferente, não dela, uma voz grave e antiga, escapa de sua boca. Finalmente. Ela voltou. Lívia entra em transe momentâneo. A casa escurece. As paredes respiram. As fotos da parede sangram pelos olhos. E sussurros múltiplos preenchem o ar. A herdeira. A herdeira. A herdeira. No reflexo do espelho, Lívia já não é ela mesma. Veste com o véu da entidade, os olhos negros sorrindo. A vela de Lívia apaga de repente, como se sugada por algo invisível. O armário, onde a mãe estava, está vazio. Júlia desapareceu. Lívia grita: Mãe! Silêncio absoluto. Então, um estrondo vindo do andar de cima, um móvel caindo, vidro estilhaçando. Ela corre escada acima. A porta do quarto de sua avó se abre sozinha com um estalo violento. Dentro, o quarto agora está completamente diferente. Paredes cobertas por pele costurada ao chão, um círculo ritualístico de unhas humanas, ossos carbonizados e pétalas negras ao centro. O véu cinza da bruxa suspenso no ar. Tremendo como se respirasse, Lívia entra em transe por um momento. Seu nariz sangra, os olhos lacrimejam preto. De dentro do armário, Júlia é arremessada com brutalidade, batendo contra a parede. Ela grita, contorcendo-se, como se estivesse sendo puxada por dentro da própria pele. Então Júlia grita, não olha para ela. Lívia não olha. Lívia tenta correr até a mãe, mas algo invisível a segura pelos tornozelos, puxando-a para trás, arrastando-a pelo chão como uma boneca. Ela esperneia, grita. Tudo se desfoca. Ela percebe que está presa dentro do espelho. Do outro lado do vidro, a casa continua, mas sem ela. Em seu lugar, uma criança de olhos vazios veste o véu e sorri lentamente. A casa grita em uníssono, sussurrando em camadas grotescas de vozes femininas. Ela aceitou. Ela sangrou. Ela é nossa. Ela é nossa. Ela é nossa. Momentos depois, Lívia acorda no chão, ensanguentada, com cortes nos braços e pernas. Marcas de mãos negras queimadas surgem em sua pele. Júlia está caída no canto, quase sem vida, com símbolos entalhados no rosto, como se algo a marcasse de volta para o submundo. Júlia está quase morrendo, mas sussurra: queima, queima o espelho. Antes que ela.
nasça de novo. Lívia rasteja até o espelho, agora pulsando como se fosse um órgão vivo. Dentro dele, uma figura feminina gigantesca, sem olhos. Com a boca costurada, se aproxima lenta e monstruosamente. Ela segura o livro de Elsa como arma e o atira contra o espelho. Nada acontece. Então Lívia escuta uma voz gutural dentro da casa que diz: não pode quebrar o sangue, só pode trocá-lo. Lívia corre até o porão. O porão é um altar ancestral. No centro, uma banheira antiga cheia de sangue coagulado. No teto, pendurado de cabeça para baixo, está o corpo da própria Elsa, embalsamado, com os olhos arrancados, ainda murmurando em línguas antigas. De dentro da banheira, mãos começam a sair de crianças, de mulheres, todas com véus. Elas rastejam pelas paredes. Lívia encontra uma garrafa de querosene. Rasga o próprio braço para pingar sangue no chão e começa a traçar um símbolo com o próprio sangue. Nesse momento, Lívia fala: se o sangue é o que liga, queime o sangue. Ela arrisca um fósforo. Antes de lançar o fogo, a mão da avó, mesmo morta, agarra seu tornozelo com força brutal e diz: se você queimar. Ela sai inteira. Lívia hesita por um instante. As crianças com véu rastejam em sua direção. Ela atira o fósforo. Fogo explode. Gritos. O porão inteiro grita como uma boca se fechando. As paredes se retraem. O espelho se estilhaça no andar de cima. A casa queima. Lívia cambaleia para fora, coberta de sangue e fuligem. Atrás dela, um vulto observa do meio das chamas, com o véu dançando sobre o rosto. Mas agora parece ser Lívia sob o véu. Lívia corre, cambaleando entre as árvores, o rosto coberto de cinzas. A pele marcada por símbolos queimados em espiral. Ao fundo, a casa explode em chamas, consumida pelo ritual. Ela cai de joelhos na lama, chorando de exaustão. A floresta inteira está silenciosa demais. De repente, houve um choro de bebê fraco, abafado. Ela arregala os olhos, olha para os lados. Nada. Uma mão ensanguentada agarra seu ombro por trás. Ela se vira bruscamente. É Júlia, sua mãe. Em estado cadavérico, o rosto deformado pelo fogo, os olhos em branco. Júlia fala, gaguejando. Ela não morreu, ela só mudou de ventre. Lívia grita, tropeça para trás e bate a cabeça em uma pedra e desmaia. O incêndio consumiu a antiga casa da bruxa Elsa. Lívia é encontrada desacordada na floresta por um casal de moradores locais. Ao acordar no hospital, sem lembranças claras do que aconteceu, com o corpo coberto por cicatrizes em espiral. E ela descobre algo que gela sua espinha. Está grávida e o médico afirma que a gestação parece avançada, embora ela só tenha desaparecido por 2 dias. Enquanto isso, eventos estranhos começam a cercar sua vida. Espelhos racham sozinhos, crianças estranhas a observam nas ruas. E sombras percorrem seu apartamento durante a madrugada. Mas o pior está por vir, as lembranças retornam lentamente. E com elas, os sinais de que a entidade que assombrou sua linhagem ainda não terminou com ela. Ao realizar um ultrassom mostra um feto, mas o batimento cardíaco só a duplo. A médica fala, eu não sei o que é isso. Isso nunca aconteceu antes. Então, sem certeza. A médica descreve como ícaro espiritual ou erro no equipamento. Lívia tem alta hospitalar e ela começa a ter sonhos com a casa inteira reconstruída. Mas feita de carne, os ossos da família emparedados nas paredes vivas. O espelho que ela pensava ter destruído aparece em sua casa. Nele, reflexos que não correspondem à realidade mostram uma Lívia diferente, com olhos vazios e um bebê nos braços. Sorrindo, apavorada, Lívia tenta, por diversas vezes, quebrar os espelhos, mas sempre que ela tenta, ele reaparece em outro cômodo e cada vez mais próximo do quarto onde ela dorme. Dias depois, a polícia visita a casa de Lívia para levar algumas coisas que foram encontradas entre os destroços da casa de Elsa.
Lívia descobre uma nova seção do diário da avó Eza. Nela, há menção a um antigo rito do útero cinzento, que só poderia ser completado com o sangue da semente e o ventre da herdeira. Então, Lívia conclui e sussurra: a maldição não visava apenas tomar um corpo, mas nascer novamente em carne nova. À noite, Lívia começa a ouvir vozes que sussurraram você não pode criá-la. Ela não é sua filha. Lívia acorda assustada, ela pensa que é a bruxa, mas logo percebe que é a própria mãe tentando alertá-la, mesmo estando presa entre mundos. Júlia aparece em visões, parcialmente queimada, sempre chorando. Após meses de horror, pesadelos, marcas surgindo no corpo e sangramentos inexplicáveis, Lívia entra em trabalho de parto e o quarto de hospital se transforma na antiga casa. O parto é brutal e quando a criança nasce, ela não chora, apenas abre os olhos totalmente negros e sorri. Após o nascimento silencioso da criança de olhos negros, o hospital mergulha em caos. As câmeras de segurança falham. Todos os que entraram naquela sala não saíram. Apenas Lívia e a criança desaparecem. Dias depois, a polícia invade o apartamento de Lívia. Nada além de silêncio. Espelhos pendurados em todas as paredes, cobrindo portas, janelas, até o chão. No centro da sala, um diário aberto à última página, manchada de sangue seco escrito: o ciclo não se quebra, ele apenas muda de forma. 6 anos depois, numa escola primária em uma cidade distante, uma nova aluna chega, a pele branca como cera, os cabelos longos e um véu cinza amarrado delicadamente ao pescoço. Ela olha para a professora sem piscar e diz: minha vovó me ensinou a olhar nos olhos, porque é ali que mora o que sobrou da alma. A professora sorri, desconcertada. Mas no reflexo da janela, a menina não aparece.